Opa, nego, tudo bom? Aqui sou eu, Sabedoria, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero apresentar uma teoria minha pra vocês sobre o episódio 3 da primeira temporada de Star vs as Forças do Mal. Mais precisamente, sobre o que o personagem Gustav ia fazer com a família Dias se a Star não tivesse chegado lá a tempo. Mas chega de enrolação e solta a vinheta. Como Schnapsy, yeah. Beleza, olha só, a minha teoria é que o Gustav ia matar a família Dias se a Star não tivesse chegado lá a tempo. Isso tudo acontece no episódio O Outro Estudante de Intercâmbio. Nesse episódio, descobrimos que a família Dias já deu sua casa como moradia para outros estudantes de intercâmbio também. E entre eles está esse tal de Gustav, que resolveu fazer uma visita na casa dos Dias. E mano, português bem claro, a primeira vez que eu vi ele, eu percebi que tinha algo estranho nesse cara. E eu não fui o único, mas a Star também. Então vamos por parte. Logo no começo, a gente já pode perceber que o cara é um puta de um mentiroso. Aquela história que ele conta que salvou um urso polar de um iceberg. Pelo amor de Deus, né, velho? Não precisa nem falar que isso é mentira. E é a partir daqui que ele começa a ficar mais estranho. Se liga. A Star chega nele e pergunta da onde ele é. Só que daí ele vai lá e pergunta pra ela o quanto ela sabe sobre a Europa. De onde exatamente você vem? Quanto você sabe sobre a Europa? Qual a necessidade dele fazer essa pergunta? E ainda mais desse jeito suspeito que ele fala. Bom, é simples. Ele também não sabe muito sobre a Europa. É por isso que ele fez essa pergunta. Então, como ele viu que ela não sabia nada, ele já começou a contar um monte de mentira, falando que os vikings dão aula de educação física e um monte de coisa. Só besteira. No dia seguinte, a família Dias fez um bolo comemorando o segundo dia que o Gustav veio visitar eles. E então, a Star vai se sentar no sofá em que a mochila dele estava. Mas a mochila dele acaba caindo no chão quando ela senta. E dentro dessa mochila, acaba caindo alguns livros e um mapa. E esses livros eram um dicionário para aprender a língua da Escandinávia e o outro era sobre os costumes da Escandinávia, como aprender a cozinhar, vestir-se e como fazer almôndegas. A partir daí, se esse cara já era estranho, ele ficou mais estranho ainda. Tipo, se ele é da Escandinávia, por que ele precisaria desses livros se ele nasceu lá? Calma que tudo isso eu vou explicar lá no final do vídeo. Como a Star notou que tinha algo de errado com ele, ela resolveu ficar espionando ele. E ela descobriu que o cara, no meio da noite, fazia umas ligações esquisitas, trancado num quarto de roupa, pegou um machado na garagem com a maior felicidade do mundo e ainda fez aqueles movimentos, simulando que ia cortar algo. E enquanto isso, a Star tava lá reunindo as provas. E no meio da noite, quando todos estavam dormindo, ele tirou as medidas exatas do corpo do senhor e da senhora Dias. Com todas as provas, Star resolve então mostrar para o Marco, só que ele não acredita. E ele diz que o Gustav chamou eles para fazer um piquenique alegre em um lugar chamado Ponto de Isolamento, onde ninguém pode te ouvir gritar. Quando eles vão para lá, a Star muda a placa e eles vão para um outro lado e a Star vai para o verdadeiro local, escondida no meio das moitas. E lá está ele, segurando o machado com um raio sinistro atrás dele. Então, a Star sai da moita e diz pra ele que ela sabia tudo o que ele tava tramando. Mas, mano, por que o cara saiu correndo? Quem não deve, não teve, cara. E quando a Star consegue mobilizar ele, ele viu que ele tava cercado e ele finalmente admite que ele é um mentiroso. Pra começar, o nome dele nem é Gustav. Diz ele que é Charlie Booth, mas o que também não é verdade. Mas calma que eu já explico isso. Esse cara, na verdade, é um assassino. Ele se disfarça de estudante de intercâmbio e mata as famílias que lhe oferecem moradia. E ele iria matar a família Dias se a Star não tivesse chegado lá a tempo. Não acredita? Então vamos ligar os pontos aqui. Por que quando a Star perguntou pra ele de que lugar da Europa ele é, ele perguntou o quanto ela sabia da Europa? Porque ele não é da Europa. Se pá, esse cara nem sabe onde é a Europa. Daí, como ele viu que ela não sabia nada, ele começou a falar as verdades dele sobre como era lá. E digo mais, antes ele não estava preocupado com ninguém da casa. Mas quando ele percebeu que a Star viu os seus livros, ele percebeu que tinha que tomar cuidado com as coisas que ele fazia. Porque agora a sua identidade falsa estava correndo perigo. Agora coma o seu bolo e cuide da sua vida! E é por isso que no meio da noite, quando ele foi fazer aquela ligação, ele olhou pra todos os lados pra ver se alguém não estava por perto. E mano, olha a cara de felicidade dele quando ele segura o machado. Esses movimentos talvez sejam ele imaginando que está matando eles. E sabe por que ele tirou as medidas do senhor e da senhora Dias? Porque quando ele matasse eles, ele já tinha na cabeça as medidas exatas para fazer uma cova. Ah, e outra coisa, por que o Gustav escolheu um lugar chamado Ponto de Isolamento, onde ninguém consegue te ouvir gritar, pra um piquenique alegre? Piquenique alegre o caramba, rapaz. Um piquenique que você faz numa pracinha, sei lá. E não em um lugar desses. Mas é por isso que ele escolheu esse lugar, para que quando ele matasse a família Dias,
dias ninguém ouvisse eles gritarem de dor. E outra, sabe por que ele saiu correndo quando a Star saiu da moita? Porque ele viu que ele foi descoberto e deve ter pensado, bom, agora que eu fui descoberto eu tenho que fugir. E foi isso que ele fez, ele deixou tudo pra trás e deu no pé. E quando ele viu que ele ficou cercado, ele admitiu que era um mentiroso, mas ele estava se referindo ao nome dele e não ao que ele iria fazer com a família Dias. Só que a Star achou que ele iria comer ele, só que ele pensou que ela tinha descoberto tudo o que ele tinha feito com outras famílias. Mas como ele viu que ela não sabia o real segredo, ele encobriu todas as verdades, dizendo que seu nome era Charlie Booth e que ele era de uma vila chamada Bakersfield. E daí ele mente também sobre o telefonema e mais algumas coisas. Os telefonemas foram pro meu fornecedor de carne, mas ele não atendia. O machado era pra cortar a lenha pro banquete de hoje. Só que tudo isso é uma baita de uma mentira cabeluda, porque quando a Star pergunta pra ele o motivo dele ter tirado as medidas do senhor e da senhora Dias, ele simplesmente não tem uma resposta. E lembra que eu falei sobre Charlie Booth não ser o verdadeiro nome dele? Pois é, no final do episódio vemos que ele foi pra uma outra casa, já que ele se disfarça de estudante de intercâmbio, e vemos que ele está completamente diferente. Ele agora está caracterizado como um francês, falando igual e tudo mais. E parece que essa família conhece ele há um bom tempo. E adivinhe só, ele não se chama Gustav e nem Charlie, ele se chama François. E um detalhe muito interessante também, quando ele vai entrar na casa, olha a cara que ele faz olhando pra fora. Então sim, esse tal Gustav, na verdade é um assassino que se disfarça de estudante de intercâmbio e vive mudando sua identidade para poder ir a outras casas. E mais, se não fosse a Star, a família Dias estaria morta. E mano, se você não acredita, assiste o episódio, porque vai fazer um puta de um sentido. Bom galera, esse foi o vídeo. Deixe seu comentário sobre o que você achou dessa teoria e me siga nas redes sociais que estão aqui embaixo, beleza? Ah, e eu vou deixar duas recomendações de dois canais muito fodas, mano, que é o Comentatum e o Harry, beleza? Então assiste lá, os canais deles são muito bons, são muito legais. Eles também fazem parte da Illumine. Se você quiser dar uma conferida no canal deles, clica nesse link aí da tela ou tem na descrição aqui todos os canais da Illumine, beleza? Então é isso, é nóis, Mario Bros e até mais, tchau!